No programa Gestão Eficaz de hoje, nós vamos falar sobre empresas familiares, empresas fundamentais presentes em todos os países. Para conversar sobre esse assunto, temos conosco o empresário e consultor Renato Bernhoeft. Olá, bem-vindo ao programa Gestão Eficaz. Obrigado, eu aqui agradeço a oportunidade. Renato, você é consultor há muitos anos, especialista em empresas familiares. Hoje, quais são os principais desafios da sucessão dentro de empresas familiares? O grande desafio continua sendo a transição da primeira para a segunda geração, principalmente da figura de fundadores. Começa pela própria figura do fundador, que de maneira geral, se estamos falando com alguns, é bom que eles saibam disso, né? Em que, na maioria das vezes, ele é um grande empreendedor, ele cria um empreendimento, mas não consegue entender em que momento a criatura que ele criou se tornou maior que ele, ou seja, encaminhar a sua continuidade. Eu costumo dizer de que nem todo empreendedor vira um empresário, no sentido de entender isso. Segundo, o ser humano é mortal, agora a obra que ele criou pode ser imortal. Então, o primeiro ponto fundamental, importante, é o fundador querer lidar com este assunto. O segundo aspecto importante é ele entender que os seus filhos, os seus herdeiros, não vão herdar meramente um patrimônio ou uma empresa. Vão herdar algo muito mais complexo e difícil, que é uma sociedade de sócios que não tiveram a liberdade de se escolher. Eles não se escolheram como irmãos e menos ainda como sócios. Então, boa parte dos fracassos que ocorrem nas empresas familiares não decorre tanto da questão dos empreendimentos, dos negócios, mas eventualmente das disputas familiares. Tanto é que temos um índice, um estudo feito pela Hoff, que mostra que, no Brasil, 70% das empresas familiares que desapareceram têm como consequência principal, como causa principal, conflitos familiares não resolvidos. Então esse é um dado importante. Então o que eu estou querendo dizer com isto objetivamente? Primeiro, é o fundador que tem que querer tratar deste assunto, e segundo, esse assunto começa no âmbito da família. Esta conversa tem que começar no âmbito da família. E como o empresário, como o fundador da empresa, deve começar a pensar na sucessão, como ele deve preparar o seu sucessor? Bom, em primeiro lugar, quer dizer, ele deve pensar, e isso não é uma questão meramente de idade, ele tem que entender em algum momento que aquilo que ele criou, se ele tem o desejo de aquilo se perpetuar, que continue, independente da presença dele, ele tem que abrir este assunto com a família. A primeira questão, inclusive, é ele não indicar o seu sucessor. Porque se ele indicar o seu sucessor, quando ele não estiver mais, é muito provável que os irmãos digam: você foi escolhido do papai, agora a conversa é outra. Então o ideal é que o fundador permita aos seus herdeiros que eles entre si discutam e conversem para ver se emerge entre eles uma liderança. Porque essa liderança tem que ser conquistada, tem que ser legitimada, e é legitimada pelos demais, porque os demais vão ser sócios entre si. Havia uma colocação extremamente interessante do fundador da Bombril, tinha 3 filhos, e que perderam, inclusive, a empresa, e que escrevia carta para os filhos. E ele escreveu uma coisa muito interessante, ele disse: filhos, procurem se entender, vocês não vão ser donos, vocês vão ser sócios. Quem tem sócio tem patrão, tem que dar satisfação. Essa é uma coisa que muitas vezes os herdeiros não imaginam. Querem repetir o modelo da primeira geração. Na primeira geração havia uma figura de dono. Da segunda em diante, não existe mais dono. E é difícil para algumas famílias entenderem isso, que separar um pouco o lado pessoal, o lado familiar do lado profissional, algumas famílias têm certa dificuldade nesse aspecto? Eu diria que a maioria das famílias, porque esse tema que nós estamos conversando aqui é, acima de tudo, um tema, eu costumo dizer, muito mais que complexo, é um tema delicado. Ele mexe com emoções, ele mexe com sentimentos e mexe com ressentimentos. Então, muitas vezes, você tem, dentro da própria estrutura familiar, uma série de conflitos, uma série de divergências, na relação pai-filho, na relação entre irmãos, e essas questões todas vão afetar esse processo, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu digo, não é um tema fácil para muitos fundadores e para muitas famílias, e na realidade nossa, principalmente na realidade latina, né? Apesar de que a maioria das empresas familiares foi fundada por imigrantes ou filhos de imigrantes, mas nós estamos no Brasil, nós estamos falando de países latinos, ou mesmo os países vizinhos com os quais nós temos trabalhado. A entidade família é, de maneira geral, uma entidade com a qual se lida muito envolvendo questões de emoções, de sentimentos. E isto dificulta o entendimento e, mais do que isso, tratar deste assunto. Porque muitas vezes eu tenho me deparado com o fato de que um empresário
como figura pública, ele é muito admirado, ele é muito respeitado. Mas como pai, ele às vezes foi um fracasso, porque ele foi um pai muito ausente. E esta questão, ela tem que ser depois discutida na família. E às vezes é difícil para ele lidar com isto, porque ele pode se confrontar com algumas questões que ele eventualmente não gostaria de ouvir. Mas, se ele pretende, e esse é um apelo e objetivamente que eu falo para o fundador, se você quer assegurar a continuidade da sua obra, permita que os seus herdeiros tratem deste assunto. Este não é mais um assunto seu, você criou. Agora, a continuidade, ela depende dos seus descendentes. Não é sempre fácil para o fundador entender isso, né? Não, principalmente pelo seguinte, o fundador é uma pessoa que conquistou poder. Né? O poder é uma coisa, o poder é prazeroso, dizem alguns até que é orgásmico, né? Então, o poder é alguma coisa que, na medida que alguém deixa o poder, ele pode, e nós temos casos de fundadores que entram em depressão, têm dificuldade. Então, a sugestão que eu faço é claramente a seguinte: um fundador só permite aos seus herdeiros a continuidade se ele encontrar uma outra fonte de poder. Vai para a atividade política, cria uma nova empresa, se dedica à vida associativa, desenvolve uma ONG, algum trabalho social, alguma responsabilidade social. Fundadores não se aposentam. Fundadores não soltam a rapadura, porque o poder é alguma coisa que ele precisa, faz parte da vida dele, principalmente porque é uma pessoa que conquistou o poder. Renato, alguns especialistas da área recomendam que as questões da empresa devam ser tratadas na empresa, que as pessoas não levem essas questões para o âmbito familiar, para essas discussões não serem realizadas dentro da casa, junto com a família, no almoço de domingo. Qual seria a sua recomendação nesse aspecto? Se alguém conseguir fazer isso, eu queria descobrir a receita. É muito difícil, porque na realidade as coisas estão muito misturadas, né? Exatamente porque eu disse, esse fundador é ao mesmo tempo uma figura patriarcal, paterna, que muitas vezes tem um discurso de dizer, fiz isso para vocês, mas ele não perguntou para os filhos se os filhos queriam isso, né? Então, muitas vezes a relação dentro da estrutura familiar fica bastante comprometida. Então, a ideia de separar ela é muito idealizada, mas é quase utópica, né? Eu diria é utópica mesmo, né? Principalmente se você leva membros da família para trabalhar dentro da empresa, porque você não elimina. Eu não posso imaginar que dentro da empresa você deixa de ser minha filha ou você deixa de ser meu irmão, você continua. E mesmo que a gente diga, alguns fundadores tem até a ilusão de dizer, olha, esse aqui é meu filho, trate ele como um funcionário, mas aquele não é meu filho, ele é um funcionário normal. Ele não é um funcionário normal, ele é filho do dono. Eu costumo brincar que filho do dono não é elogio, é xingamento, só perde para genro do dono. Com certeza. Nós estamos conversando hoje sobre famílias empresárias. Você que está nos assistindo, não sai daí, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Networking. Estação. Melhor perfil de alunos do MBA no Brasil. Reconhecimento. Estação. Melhor MBA do sul do país e 11º do Brasil. MBAs Estação. 15 áreas para você fortalecer seu networking, seu currículo e o seu conteúdo. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. www.ebs.edu.br. Estamos de volta hoje com o consultor Renato Bernhoeft, especialista em famílias empresárias, nosso tema do programa Gestão Eficaz de hoje. Renato, já falamos sobre as empresas familiares no Brasil. Você tem uma longa experiência também fora do Brasil. As empresas familiares nos demais países se assemelham com as empresas brasileiras? É tudo muito igual ou elas têm características diferentes? Sem dúvida. Quando falamos de empresa familiar, ela se assemelha muito, independente do país. A gente costuma brincar que muda o idioma, muda a cultura, o país, a geografia, mas as empresas familiares têm semelhança. O que de fato difere são as culturas ou as estruturas familiares, né? Se nós falamos, por exemplo, de uma família norte-americana, nós sabemos que é do hábito, é da cultura da família americana que os filhos saiam de casa muito cedo, que os filhos aprendam a se virar desde cedo. Algumas famílias europeias, na Alemanha, em alguns países nórdicos, isto também acontece.
Mas esta é a diferença. Então, as diferenças que nós encontramos, elas são muito diferenças culturais da estrutura familiar. O que isto implica? Em algumas dessas famílias, as questões dos conflitos familiares se abordam com mais abertura, com mais clareza. Nas famílias latinas, muito próprias do Brasil, ou mesmo aqui de países latinos, onde temos trabalhado, como Argentina, Paraguai, Peru, México, é evidente que a instituição família, ela é muito idealizada. Quer dizer, então é muito comum que o patriarca diz, meus filhos têm que se dar bem, todos têm que se amar, porque são filhos do mesmo pai e da mesma mãe. É um discurso muito idealizado. Mas a família tem uma questão sociológica que a gente às vezes não avalia, e é uma questão importante. Na estrutura familiar não houve a liberdade da escolha. Minha mulher e eu nos escolhemos, estamos juntos, numa caso específico, há 46 anos. Uma sociedade, as pessoas escolhem? Exatamente, na primeira geração. Agora, no caso específico da família, não houve. Eu não escolhi os filhos que tenho, eu os amo, produzi, mas não os escolhi. Eles não me escolheram como pai. Eles não se escolheram como irmãos, e menos as cunhadas e os cunhados que pintaram no pedaço. Então, quer dizer, querer que se entendam vai depender muito deles, não de mim. Eu posso querer que passem o Natal junto, posso fazer uma série de processos de chantagem emocional, financeira, para conseguir alguns resultados, mas evidentemente que isso será muito mais feito para agradar a mim do que provavelmente o processo natural. Então, as famílias, principalmente agora as famílias latinas, e diferentemente, digamos, de famílias de outras culturas, a questão da individualidade não é muito levada em consideração. É muito comum, por exemplo, às vezes o pai diz, eu fiz isso para vocês, mas não perguntou se queria. De repente o filho diz, pai, legal o que você fez, mas eu não quero ser sócio da minha irmã, eu quero fazer outra coisa, isso que você fez não me interessa, etc. Sabe? Então, essas questões, elas são muito delicadas e muitas vezes mexem exatamente muito mais com questões de caráter afetivo, emocional, como eu disse no bloco anterior, e às vezes geram ressentimentos que podem dificultar. E volto a insistir, o que destrói a empresa familiar são muito mais os conflitos familiares, porque na gestão, na empresa, se você não tem alguém da família competente, capaz, você pode contratar um executivo não familiar. Tem até a vantagem de que um executivo familiar você pode despedir sem precisar almoçar com ele no domingo. Despedir um cunhado, despedir um irmão ou um sobrinho, não só é mais complicado porque você tem que conviver com ele na família o restante do tempo. Então, essa questão, de fato, é delicada. Então, volto a insistir, o assunto começa, o ponto de partida para se tratar dele é na família. Como os herdeiros devem tratar essa questão da sucessão? Lembrando que nem sempre os herdeiros serão os sucessores da empresa. Exatamente. Essa sua pergunta é muito importante. Os herdeiros têm que entender que o que eles estão, de fato, herdando são participações acionárias. Eles estão herdando uma sociedade, digamos que foi um fundador. Então, ele era dono, ele era 100%. Digamos que ele tenha 3 filhos. A empresa vai ser dividida em partes de 33,3, etc. Então já não tem mais a figura de dono. Então esses herdeiros têm que entender que eles estão herdando um patrimônio vinculado societariamente. E eles têm que procurar um entendimento em termos de estabelecer uma liderança entre eles, ou seja, a sucessão entre eles, no sentido de que haja continuidade e eles agreguem valor a esse patrimônio. Porque se eles não agregarem valor ao patrimônio, esse patrimônio acaba. E é o que tem acontecido muito. O velho ditado que diz, pai rico, filho nobre, neto pobre, é porque a cada geração não só aumenta o número de componentes da família, como também, muitas vezes, quando chega na terceira geração, os netos nem sabem direito como é que começou a empresa. É muito comum você ouvir na terceira geração, na época do vovô era fácil. Não era fácil, com certeza. Ele é um imigrante que chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, começou do zero, construiu esse patrimônio com muito esforço, com muito trabalho, só que essa história não foi contada para ele. Então, quando a gente fala, herança é um direito. Agora, uma herança sem um legado, ou seja, sem conhecer como ela foi construída, em geral, se perde. Renato, uma outra questão importante é entender hoje quem é o sucessor do futuro, quem é o líder da empresa familiar, qual é o perfil dessa pessoa hoje, a pessoa que tem um perfil correto, que vai comandar de uma forma bem sucedida a empresa familiar. Olha, essencialmente quando a gente fala da sucessão da empresa familiar, nós falamos de três, digamos, figuras diferentes. Porque se você tem
Na estrutura familiar, cria-se, por exemplo, um conselho de família. Então a família tem que ter um fórum para conversar, que não é dentro da empresa, evidentemente, para discutir suas questões, seus temas, a formação das novas gerações, o preparo, uma série de coisas. Então você precisa uma liderança no conselho da família. Então essa é uma liderança que exige algumas habilidades, trânsito, capacidade de ouvir, de gerar consenso, etc. Uma outra instância é a da sociedade, que discute as questões relativas ao capital. A sociedade propriamente dita, aos acionistas, etc. Este é um outro perfil, é uma pessoa que entende muito mais de uma visão do aspecto financeiro, de uma visão, digamos, mais capitalista, porque ele é no bolso deles que vai arder um mau investimento ou a decisão de novos investimentos. E você tem a sucessão na gestão. Aí é uma competência executiva, uma capacidade executiva. Então, na realidade, quando se fala de sucessão, você não está falando de uma figura só. O dono, ele englobava esses três. Ele era o patriarca na família, ele era o dono da propriedade ou do patrimônio, e ele era o presidente, gestor e tal. Mas esse modelo é só da primeira geração. Ele não é transferível e da segunda em diante ele não vai funcionar. Renato, se você tivesse que deixar um conselho para os herdeiros, para os fundadores, para os demais profissionais que trabalham em empresas familiares, o que você falaria para eles hoje? Eu não deixaria um conselho, até porque conselho diz que eu deixaria uma provocação. A provocação primeiro para os fundadores. Se você criou algo que você considera importante, tenha certeza de uma coisa, trate da continuidade disto, independente da sua presença. Entenda que a sua obra se tornou mais importante que você. E aos herdeiros, entendam que o que vocês vão receber é um patrimônio dividido que pressupõe que vocês minimamente tenham um entendimento. Muito antes do entendimento do ponto de vista do conhecimento da gestão, a humildade suficiente para entender o que é ser sócio. Eu costumo dizer que quem acha casamento difícil não sabe o que é uma sociedade. Uma sociedade, ela se fixa em uma relação de confiança, dinheiro e poder. 3 variáveis muito delicadas. Ótimo, Renato, agradeço a tua presença. Mais uma vez, muito obrigada por estar hoje aqui conosco no Gestão Eficaz. Eu que agradeço a oportunidade. Perfeito. E você que está nos assistindo, não saia daí, no próximo bloco tem muito mais. Voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, 2 sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em 2 tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida.